um prazer estrear esse clube de leitura, Pensando Juntos. Aliás, a expressão Pensando Juntos é uma expressão que eu gosto muito. Então, eu escolhi o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. E por que eu escolhi este livro? Porque eu tenho uma verdadeira paixão pela trama do livro, como que esse livro foi tramado, não é? Trama nós entendemos por forma e conteúdo, tecidos, né, que vai gerar o que nós chamamos de texto. O escritor, ele participa de uma indústria têxtil, né, ele tece um tecido. É uma narrativa fantástica de Gabriel Garcia Marques. Ela se passa numa cidade onde Gabriel Garcia Marques passou grande parte da vida dele, na Colômbia, ao norte da Colômbia, perto da Venezuela, Sucre. Embora ele tenha nascido em outra cidade, mas ele foi para Sucre muito menino ainda. Então ele passou grande parte da vida dele lá. E do que se trata a Crônica de uma Morte Anunciada? E que pode ser interessante um livro que já fala que é uma crônica, que uma morte foi anunciada e que ela vai acontecer, não é verdade? O que pode ter de interessante algo assim? Algo que a gente já sabe. O livro foi escrito em 1981 e o próprio Garcia Marques diz que quase tudo da narrativa dele, da obra dele, se baseia em algo de verdade, se baseia num fato de verdade. Garcia Marques tem essa força, esse poder sobre mim, porque ele tem ele é movido por duas paixões, né? O cinema e o jornalismo. E a minha carreira, né, o meu primeiro trabalho, assim que eu me formei em jornalismo, foi no cinema. Então, a Crônica de uma Morte Anunciada conta um fato que aconteceu em 1951, mas o livro só foi publicado em 1981, um ano antes de o Garcia Marques receber o Nobel de Literatura, né? Eu fiz as minhas anotações para que nada se perdesse. E o que é mais impactante nessa história é que, mesmo sabendo como ela acaba, ela prende o leitor o tempo inteiro. É muito difícil você largar o livro sem chegar ao final. E é um livro pequeno, ele não chega a 200 páginas, mas é fascinante a arquitetura, né, a engenharia da narração que ele faz, né? Desde Dom Casmurro, eu não via uma expectativa tamanha para o desenrolar de uma narrativa como eu vi no Crônica de uma Morte Anunciada. Os personagens, a história se passa numa cidadezinha e ela começa depois de um casamento, né? Houve um casamento e aí aquela festa imensa em que a cidade inteira estava envolvida. E a história se passa, me lembra muito, né, a unidade de ação que é pregada pelos gregos, que as coisas acontecem em um dia, né? Então a história se passa em 24 horas. Houve um casamento muito esperado pela cidade, de uma moça da cidade, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né? E no dia seguinte, ainda meio, né, a cidade ainda meio polvorosa, né? Eles estão aguardando a chegada de um bispo. Vai passar um bispo pela cidade e é uma autoridade eclesiástica e eles esperam. Então, nós temos como personagens o Santiago Nazar, que é um homem de 21 anos, ele é descendente de árabe, é um rapaz muito bonito, que o Gabriel Garcia Marques descreve da seguinte maneira: sua aparência física era de pele clara, pálpebras árabes e cabelos cacheados. A moça que se casou era Ângela Vicário, e ela se casou com Bayard San Román. A Ângela, ela era uma moça da cidade, né, uma moça conhecida na cidade, uma moça muito bonita. Essa história foi contada num filme com o mesmo título. E a moça se casa com esse estrangeiro que, na verdade, ele vem para a cidade em busca de uma noiva mesmo, né? Ele vem buscando alguém para se casar. Então foi um festão, né? Uma família proeminente e reconhecida, todo mundo participou, e foi aquela noite de núpcias, quando foi aquela noite do casamento, aquela festa maravilhosa. Só que na hora das núpcias mesmo, né, da concretização do casamento, ele descobre que ela não era mais virgem. E aí o que ele faz? Ele pega a moça, pega Ângela Vicário e leva de volta para a família dela, ainda na madrugada do casamento. E a família toma aquele susto, e era uma coisa absurda naquela época, né, por volta de 1951,
numa cidade, né, muito beata, né, não precisa nem tanto. Hoje a gente ainda vê crimes de honra, né, chamados crimes de honra. Então, os dois irmãos dela, que eram gêmeos, eles forçam a Ângela a dizer quem foi, né, que tirou a virgindade dela, e ela solta, foi Santiago. Santiago é um jovem muito bonito, ele se envolvia com muitas mulheres e era muito charmoso, e aí ela fala, e durante o texto, né, durante o livro, a gente não tem essa certeza de que foi ele, pelo contrário, né, a gente desconfia que ela falou o nome dele para encobertar alguma outra pessoa, né, para proteger alguma outra pessoa. E os irmãos então se veem obrigados a lavar a honra da família, indo matar Santiago Nazar. Bom, a história, então, é a história esse momento, né, da decisão da morte até o final do dia seguinte, né, quando completa as 24 horas, né, em que ele é morto. Santiago Nazar é morto pelos dois irmãos que trabalhavam num frigorífico, né, que matavam porcos. Então eles saem da casa ali, vão buscar os instrumentos, né, as ferramentas que eles utilizavam e saem pela cidade para matar Santiago Nazar. E a gente fica pensando, então, ok, acabou a história, né? Vão matar, a gente sabe que ele foi morto, a morte já foi anunciada, e como é que a gente vai ficar lendo esse livro inteiro, já sabendo como é que acaba? Por incrível que pareça, o grande, para mim, o grande talento, né, o que é mais fascinante nessa narrativa, é exatamente isso, né, essa inversão das expectativas, porque o que a gente espera de uma narrativa é que ela vá caminhando paulatinamente para o fim. Se existe um crime, seja ele em que obra for, né, a gente espera que ao final do livro aquele crime aconteça ou não. Mas a gente não espera que isso esteja justamente na primeira linha do livro. A primeira linha do livro diz o seguinte: no dia em que iam matá-lo, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o barco em que chegava o bispo. E a mãe dele estranhou muito porque ele botou um terno branco, muito alinhado, como o outro que ele tinha vestido no dia anterior para a festa de casamento. E a mãe ficou meio que zombando dele, né? Porque que ele estava vestido desse jeito. E ele dizia o seguinte, que quem sabe, né, ele tivesse a chance de beijar o anel do bispo, né? E a mãe falou para ele que não tinha nada de honroso nisso, né? Que eram todos os enroladores. Provavelmente o bispo ia aparecer no barco, ia falar lá de cima, não ia dar chance de ninguém chegar perto. Então, a gente já sabe na primeira linha, nos primeiros parágrafos, nas primeiras páginas, a gente já sabe que ele vai morrer, já sabe, inclusive, quem matou, que eu acabei de contar para vocês, né? Isso está logo no começo do livro, e a gente sabe, inclusive, por quê, né? Porque eles tinham a intenção de livrar a honra da irmã, que acusou o Santiago Nazar de ter tirado a virgindade delas, né? Bom, então do que se trata o livro? O livro, na verdade, ele não vai se tratar de esclarecer o crime, né? O autor te entrega o crime. O livro, a história, que nos prende, né, e que não nos deixa levantar da cadeira, ela está no fato de que, 30 anos depois, né, um amigo de Santiago Nazar vai até lá e tenta reconstituir o que aconteceu. Então, como um repórter, né, ele vai ouvir testemunhas, ele vai ler os documentos, ele vai investigar, ele vai cruzar depoimentos, cruzar informações para tentar entender o que aconteceu ali. É impressionante, uma das coisas que me impressiona todas as vezes que eu leio esse livro, é que a cidade inteira sabia que ele ia morrer. Na primeira página, a gente tem uma informação de que alguém teria colocado uma mensagem debaixo da porta da casa dele. A mensagem estava caída no chão quando Santiago Nazar saiu de casa, mas ele não a viu. Nem a viu Divina Flor, que era a empregada da casa, nem a viu ninguém, até muito depois do crime ser consumado. Então, na verdade, o grande enredo dessa história é todo mundo sabia, e por alguma razão, será que é destino? Será que é omissão? Será que é conivência? Né? O que é que acontece que todo mundo sabendo não consegue impedir a morte? E, para mim, toda narrativa é cinematográfica, mas
Gabriel Garcia Marques, em especial, né, por ser um admirador de cinema, a gente enxerga, tem uma grande praça e as pessoas estão se movimentando na praça por causa da chegada do bispo, né, tá todo mundo indo lá para a beira do rio. E aí as pessoas vão cochichando entre elas que ele vai ser morto, uma jovem tenta impedir, uma mulher tenta impedir, os irmãos que iam matá-lo, né? Os irmãos Vicário que iam matá-lo, parecia que não queriam matá-lo, né? Era uma coisa que me incomodava muito durante a leitura, porque eles saíram pregando aos quatro ventos, estamos indo matar... nós estamos indo matar, nós vamos matá-lo, acabou a vida dele, Santiago Nazar está perdido, não tem saída. E eles iam falando com todo mundo, eles atravessavam a praça lentamente falando com todo mundo, sentaram no boteco, falaram com todo mundo. E as pessoas ali, todo mundo falando, e a notícia passando, e nada é feito. Nada é feito, seja porque deu errado a tentativa de impedir, seja porque as pessoas achavam que alguém ia impedir, então ficaram calados, que lembra aquela história, né, de todo mundo, alguém, ninguém, né, todo mundo podia ter feito, todos acharam que alguém faria e ninguém fez, né? Seja porque algumas pessoas, por rixa, seja lá por que for, né, estavam de certa maneira torcendo para que aquilo acontecesse de alguma maneira. Mas o fato é que nada impede que aquilo aconteça. Esse é o grande foco do enredo. Este é o grande conflito. Então o conflito aí é quem é que vai salvar. Quem é que vai, pelo menos, tentar salvar. O que foi que aconteceu naquele dia, né, em que todo mundo sabia e nada impedia, né? Então, esse relato de diversas pessoas que o narrador vai ouvir, né, que seria, então nós temos unidade de tempo, espaço, ação, personagens e a figura de um narrador. A gente vai ter um narrador em primeira pessoa, que é como se fosse um repórter, um jornalista, que está reconstituindo os fatos, fazendo jornalismo investigativo, né, ouvindo as pessoas, e o que nos prende de fato é que à medida que a gente vai ouvindo a versão dos fatos, né, por cada uma das pessoas que estavam ali, né, que testemunharam os acontecimentos, a gente entende mais de gente, a gente entende mais de cultura, a gente entende mais de momento histórico, a gente entende mais de crenças, costumes, valores, né? A gente entende mais da sociedade, da alma humana. Então, ouvir cada um dando a sua versão e as suas justificativas para o que aconteceu ali é o grande conflito, né? O que eu espero resolver? Um conflito é aquilo que se espera resolver até o final, positivo ou negativamente, até o final de uma narrativa, né? E o grande conflito é esse. O que foi que aconteceu que ninguém salvou Santiago Nazar, né? E curioso é que durante 17 anos a moça lá solteira, né, a moça que perdeu o noivo ali na noite de núpcias, né, a Ângela Vicário, durante 17 anos ela vai pensando no noivo e ela vai se apaixonando pelo marido perdido, né? Tanto é que 17 anos depois eles voltam a conviver, né? E aí o Santiago Nazar, além de não ser o culpado, porque o autor nos conduz para essa dúvida, né, ele ainda morreu em vão, né, porque o casal acabou junto, né, na verdade. Então, esse fato é uma realidade, uma ficção. O Garcia Marques diz que não tem uma história que ele tenha contado que não tem uma base na realidade. Então, ele mesmo disse, né, que ele vivenciou um fato parecido com esse, muito próximo desse, em Sucre, em 1951, Sucre, na Colômbia, né? Ele tinha um amigo que fazia medicina, que era apaixonado por uma moça, e ele foi assassinado cruelmente por 2 açougueiros, irmãos da moça desonrada, né? Então, como esse rapaz era afilhado da mãe do Gabriel Garcia Marques, né, ele não publica, né, ele não escreve, não faz o relato, nem publica a história antes da mãe do rapaz, antes que a mãe do rapaz morresse, né, para não trazer à tona todas essas desgraças. Então, mas o Garcia Marques voltou ao local do crime. E, de certa forma, talvez ele esteja resolvendo em si mesmo. Por quê? Porque ele vivia em Sucre na época e ele era amigo, né, do rapaz que morreu, né, que não era, o nome dele não era Santiago, era Caetano Gentili, né, afilhado da mãe de Garcia Marques, que era chamado pelos amigos de Gabo, né, o Garcia Marques. E aí, é realidade ou é ficção? Não é uma realidade ficcionada, né, é uma versão dos fatos, ou as várias versões
dos fatos, né, que aconteceram ali. Uma outra pergunta que me fazem com frequência, eu mesma me fiz essa pergunta quando eu li o livro, é uma crônica ou é um romance? Né? A crônica, ela se caracteriza por Cronos, né? Ela começa lá na antiguidade como um relato histórico, né? Um relato cronológico da história. E depois ela foi chegando no jornalismo, né? Ela é muito usada, muito utilizada no jornalismo. Ela é um relato da sociedade de uma época, mas é um relato literário. A crônica, ela se marca por ser um texto curto, um texto leve e um texto que pega um flash, né, do dia a dia, e que a gente tem os grandes autores nossos, né, Carlos Heitor Roni, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, né, foram grandes cronistas, né, o próprio Nelson Rodrigues. Por quê? Porque contavam histórias da vida real, mas de uma forma ficcionada. Então, só é crônica porque é um relato jornalístico, né? Agora, se baseia num fato histórico, vamos dizer assim, né? Embora a gente não possa garantir a veracidade de tudo. Agora, do ponto de vista de estrutura, é um romance. Por quê? Porque o romance tem vários núcleos, né? De que a crônica, ela tem um núcleo só na história, né? Daí ela ser uma história mais curta. E o romance, ele tem vários núcleos, né, que vão se mesclando ali, vão se misturando, e a gente espera resolver cada um dos conflitos ali, esclarecer cada uma das situações. Então, ele é uma narrativa de longo fôlego. Eu te convido a ler Crônica de uma Morte Anunciada. Eu sou suspeita para falar, porque houve uma época na minha vida que eu li tudo de Garcia Marques, né? Eu tenho essa mania, né, de pegar autores de um determinado local ou de uma determinada cultura. Então tem épocas que eu li tudo da literatura africana, né? Eu li tudo de Gabriel Garcia Marques, assim como li Vargas Llosa também e outros autores, né? Mas vale a pena, gente, vale a pena porque a literatura, ela traz essa leveza, né? A literatura, ela é um fascínio, ela é estética e entretenimento, né? Por mais que a história seja dramática, mas o prazer estético, né, da montagem da trama ali, como um tapete bem trabalhado, né? Então eu gosto muito da literatura nesse sentido. O bom é que existe livro para todos os gostos, né? Como a gente já viu pela lista do nosso clube de leitura aí, a gente vai ter vários gêneros, literários ou não, livros técnicos ou não, mas eu espero que você tenha gostado e te convido a ler Crônica de uma Morte Anunciada e fazer perguntas a respeito, que eu vou ter um prazer enorme em responder.